Amém. Glória a Deus. Sem mais delongas, abra sua Bíblia, por favor, no livro do Apocalipse, no capítulo 12. Se você trouxe a Bíblia ou se você tem a Bíblia aí no seu celular. É o texto básico da ministração de hoje. Esse é um culto de libertação. E deixa eu começar dizendo a você, quando se fala em libertação, a maioria das pessoas pensam em libertação do demônio, libertação dos poderes das trevas. Mas existem vários tipos de libertação. Uma pessoa de repente precisa ser liberta de maus hábitos. Tem muitas pessoas que estão escravizadas por maus hábitos. Esse é um tipo de libertação que nós temos ministrado também. Tem pessoas que precisam se libertar de relacionamentos nocivos, relacionamentos que são prejudiciais, relacionamentos que vão trazer consequências danosas. Tem relacionamentos que fazem mal. Tem pessoas que precisam de libertação de uma enfermidade. Tem pessoas que precisam se libertar do pecado. O fato é que durante os anos que nós temos ministrado libertação, a libertação mais difícil de acontecer é a libertação de si mesmo. Eu sei do que eu estou falando. Uma coisa é você se libertar do demônio, do poder das trevas, do poder do inferno. A outra coisa é você se libertar de si mesmo. Jesus Cristo, ele disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, se liberte de si mesmo. O seu maior problema não é o diabo. O seu maior problema é só você olhar no espelho e você vai ver quem é o seu maior problema. Quando uma pessoa se liberta dela mesma, esta libertação é a plataforma para todas as outras libertações. Está ouvindo o que eu estou falando? Eu sei do que eu estou falando. Uma coisa é a pessoa ser possuída pelo demônio. A outra coisa é a pessoa ser possuída por ela mesma. Uma pessoa endemoniada é uma coisa, uma pessoa ensimesmada é outra coisa. Está me ouvindo? O demônio você manda sair em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, no poder da palavra de Deus. Ele sai, ele tem que sair. Mas e quando a pessoa está possuída por ela mesma? Estão ouvindo? Então eu quero desafiar você a fazer um autoexame. De repente, você está acorrentado por forças espirituais das trevas, ou talvez você está acorrentado por um vício, um mau hábito, ou um relacionamento nocivo, ou um pecado predileto, ou de repente você está sofrendo o que está sofrendo, passando o que está passando. E o problema é você. Tem pessoas que têm problema, mas tem pessoas que são problemáticas. Eu vou dizer de novo, tem pessoas que têm problema e tem pessoas que são problemáticas. Não tem nada a ver com o diabo. Eu não sou advogado do diabo, mas eu sei do que eu estou falando. É muito mais fácil você lidar com uma pessoa endemoniada, possuída pelo poder das trevas, do que lidar com uma pessoa que está possuída por ela mesma. Nós vamos ler Apocalipse no capítulo 12, o verso 12. E talvez a sua tradução não seja igual à minha, a minha é na linguagem de hoje. Portanto, ó céu, e todos vocês que vivem nele, alegrem-se. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós com grande cólera, porque ele sabe
que pouco tempo lhe resta. Ele tem pouco tempo para agir. Erga sua cabeça, olhe para mim e ouça cuidadosamente. Eu nunca me esqueço desta cena. Eu estava ministrando em nossa igreja, isso faz alguns anos, e era uma sequência de ministrações, e a igreja lotada todos os dias. O pastor Iron esteve lá, e eu me lembro como se fosse hoje. Era bem desse lado aqui. Todas as noites eu via aquele homem. No meio da multidão eu identificava ele, eu sabia que ele estava lá. Eu não sei se isso acontece com você, mas de um modo geral, as pessoas que frequentam assiduamente a igreja, qualquer igreja, elas têm mais ou menos um lugar onde elas gostam de se assentar. Então eu estava ministrando ali, uma sequência de ministrações, e eu passava o olhar na hora da ministração e eu via o homem, ele estava lá. E porque eu sabia desse homem, porque ele era um tipo diferente. Ele usava um chapéu preto, um chapéu pequeno, de aba curta, e ele ficava dentro da igreja de chapéu. E por isso eu sabia que ele estava lá toda noite. Eu não me lembrava das outras pessoas do dia seguinte, mas eu me lembrava dele. E então, numa das noites de ministração, um grande mover do Espírito Santo, a unção de Deus estava ali, a glória de Deus encheu aquele lugar. A reunião terminou, eu desci e eu fiquei lá na porta cumprimentando as pessoas, e muitas pessoas. E de repente esse homem chegou na minha frente, o seu chapéu preto, era um homem de cor negra, e ele olhou nos meus olhos, e ele disse: pastor, eu estou muito feliz, a minha vida mudou. Eu disse: glória a Deus. E outras pessoas passando ali, e eu fui cumprimentar outras pessoas, mas esse homem me puxou pelo braço. E então ele disse: você não tem ideia do que eu estou falando. E ele resumiu a sua história ali, dizendo: eu era o pior dos piores que você possa imaginar. Ele disse: eu era alcoólatra. E ele disse, para que você tenha uma ideia, eu via os demônios e eles conversavam comigo. E então eu vi que a coisa era séria. E esse homem, ele continuou dizendo: e por diversas vezes eu cheguei em casa, era o meu barraco, e às vezes eu me deitava ali na cama e o demônio acendia o fogo do fogão para mim. Eu estava estarrecido. Então esse homem começou a chorar, as lágrimas rolando na sua face, e ele disse: eu e um primo meu, nós saímos daqui da Bahia e fomos a Brasília por várias vezes, e nós bebíamos cachaça ali em algum lugar, em alguma cidade satélite, e depois nós ficávamos em algum lugar espreitando para ver quem passava para a gente assassinar, para a gente tirar a vida. E ele disse que eles cometiam o crime, amarravam a vítima e iam esfaqueando a pessoa, e para ver até onde a pessoa suportava com vida, até matar a pessoa.
e ficavam bebendo cachaça ao lado do corpo. Eu estou falando diante de Deus e diante do diabo, que eu estou falando a verdade a vocês. Esse homem está chorando na minha frente. Ele disse que eles roubavam documentos de pessoas e quando cometiam os crimes, eles deixavam documentos de terceiros lá para confundir a polícia. E então, chorando, com lágrimas rolando na sua face, ele disse: Jesus Cristo mudou a minha vida. Ele me libertou. Ele disse: eu sou uma nova criatura, eu sou uma nova pessoa. E ele disse: eu estou tão feliz, porque Jesus Cristo me encheu do Espírito Santo. Ele salvou a minha alma. Ele disse: eu nasci de novo. Dê um aplauso ao Senhor. Jesus Cristo mudou a minha vida. Ele disse: Jesus Cristo me libertou. Esta noite é um culto de libertação. Erga sua cabeça, olhe para mim e ouça com atenção. A Bíblia Sagrada menciona em Oséias, no capítulo 6, no capítulo 4, verso 6, Deus diz: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Esta é uma arma que Satanás usa com eficácia. É a maior arma que Satanás tem até então. Não é a droga, não é a prostituição, não é a criminalidade crescente, mas é a ignorância, a falta de conhecimento. Quando eu digo conhecimento, quando a Bíblia fala: o meu povo, Deus está dizendo: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Não se trata do conhecimento intelectual. Você pode encontrar na Bíblia a gramática, a geografia, a história, a filosofia, a poesia. Mas na Bíblia Sagrada, sobretudo, você encontra a revelação do projeto de Deus para a sua vida. O conhecimento não se trata do conhecimento intelectual, se trata da revelação. A Bíblia Sagrada não é um livro qualquer. A Bíblia Sagrada não é compreendida a partir dos raciocínios humanos. Ela é compreendida a partir da revelação. Está me ouvindo? Revelação. A Bíblia, Jesus Cristo disse: a letra mata, mas o Espírito é que vivifica. É a essência, é a substância, é a revelação daquilo que está escrito, que traz vida, que traz salvação, que traz cura, que traz libertação, que traz a transformação da vida. A revelação. A minha oração hoje à noite é que você ouça a voz de Deus no teu coração. É que você ouça não somente a minha voz, mas que você ouça a voz do Eterno no teu coração. Diga à pessoa que está ao teu lado, diga: deixa o Espírito de Deus falar ao teu coração. A razão porque Jesus Cristo disse: muitos são chamados e poucos os escolhidos. Sabe por quê? Porque uma igreja pode estar lotada, mas a maioria não tem a revelação, é uma minoria. Muitos estão ali ouvindo, mas são poucos que estão na sintonia, na frequência. São poucas as pessoas que estão tendo a revelação no seu espírito daquilo que está sendo pregado. Por isso eu declaro que sejam anulados os sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e que todo pensamento neste lugar seja levado cativo à obediência de Cristo e da sua palavra. Todo pensamento nesse lugar seja levado cativo à obediência de Cristo e da sua palavra.
Que você ouça a voz de Deus no teu coração. É isso que a Bíblia Sagrada diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo. Ouça a revelação. Receba a substância, a essência. Eu quero usar como meu tema hoje à noite, nesta simples e breve mensagem: cada um tem o seu papel. Você pode repetir isso comigo? Diga: cada um tem o seu papel. E eu vou fazer um resumo do Gênesis ao Apocalipse. Não se preocupe, eu vou fazer isso em poucas palavras. A Bíblia Sagrada menciona lá no início, no Gênesis, a criação, a história da criação. E deixa eu dizer a você, no primeiro dia da criação, Deus criou aqui embaixo. No segundo dia, Deus criou em cima. No terceiro dia, Deus cria embaixo. No quarto dia, Ele cria em cima. No quinto dia, Ele cria embaixo. E no sexto dia, o dia que Ele criou o homem, o dia que Ele criou Adão. Eu repito, no quinto dia, Ele criou embaixo. E o sexto dia, o dia que Ele vai criar o homem, Ele juntou uma parte de baixo com a parte de cima. E então, a Bíblia Sagrada diz, por causa dessa parte de cima, por causa do fôlego de Deus, o hálito de Deus, o homem se tornou alma vivente, diferente dos animais. Escute-me com atenção. Deus é espírito. Eu não sei se você já leu, mas a Bíblia Sagrada diz: importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então Adão foi criado por Deus e para Deus, e para se relacionar com Deus. Adão foi criado por Deus, embora tivesse a parte aqui de baixo, mas a parte essencial, fundamental, era a parte que veio lá de cima. Foi criado um ser espiritual para se relacionar com Deus. E então, o que aconteceu? O papel de Adão, o papel que Deus deu a Adão. Adão foi criado por Deus à imagem e semelhança dele. E Deus havia criado as plantas e disse: as árvores produzam sementes segundo a sua espécie. E os animais que Deus criou, a sentença foi a mesma: que eles se reproduzam segundo a sua espécie. E o papel de Adão era que Adão fosse a matriz da raça humana, segundo a espécie que Deus havia criado, ou ser espiritual. Estão compreendendo? As árvores produziriam sementes segundo a sua espécie, ou os animais se reproduziriam segundo a sua espécie. E o papel que Deus deu a Adão foi que multiplicassem. Ele disse a Adão e Eva que multiplicassem e enchessem a terra, segundo a espécie original. Esse era o papel de Adão.
Mas sabe o que Adão fez? Adão pegou o papel que Deus deu e rasgou o papel. Eu não estou falando do papel de celulose, você entende o que eu estou falando? Eu estou falando da incumbência que Deus deu a ele. Ele rasgou o papel. Deus estabeleceu um referencial, um limite, porque Deus não criou um autômato, Deus não criou um robô, Deus não criou um boneco programado para adorá-lo, para servi-lo, para cumprir o papel que Deus deu. Então Adão fez opção por rasgar o papel. Diga quem está ao teu lado, diga: deixa o Espírito de Deus falar ao teu coração. Adão pecou. Adão pegou o papel que Deus deu e fez um papelão. Ele colocou tudo a perder. E então, o resumo da ópera é esse. Adão e Eva, eles reproduziram. Toda a raça humana provém de Adão. Reproduziram, mas agora não mais segundo a espécie original. Eles reproduziram segundo a espécie caída, corrompida. Foi criado à imagem e semelhança de Deus, foi criado espiritual, mas agora se tornou carnal. Se tornou com a natureza animalesca. E toda pessoa que nasceu, que nasce e que irá nascer nesse mundo, nasce segundo a natureza caída de Adão, porque o pecado se tornou uma coisa hereditária. E nenhuma pessoa, eu repito, nenhuma pessoa que nasce com essa natureza caída de Adão tem condições de agradar a Deus. Está me ouvindo? A Bíblia Sagrada diz: os que estão na carne, ou seja, aqueles que estão na natureza caída, eles não podem agradar a Deus, por mais que eles se esforcem, por mais que pratiquem determinadas coisas que são louváveis, ainda assim eles não podem agradar a Deus. Eu vou dizer a você, quando Jesus encontrou Nicodemos. Nicodemos era um professor da religião judaica, era um doutor da lei. E então Nicodemos estava impressionado com os milagres que Jesus operava. Ele vai ter com Jesus à noite, e entre outras coisas ele diz: ninguém pode fazer os milagres que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus Cristo, entre outras coisas, disse a Nicodemos: Nicodemos, você é um doutor da lei, você não entende essas coisas. Você tem que nascer de novo. Então Nicodemos pensou que ele teria que nascer outra vez. Ele disse: como pode um homem já velho como eu voltar na barriga da sua mãe e nascer outra vez? Jesus não estava falando sobre nascer outra vez, do mesmo modo que se nasceu. Jesus disse: o que é nascido da carne é carne,
Se você nascer da carne outra vez, Nicodemos, você vai nascer com a natureza pecaminosa outra vez. Você tem que nascer da água e do Espírito. Você tem que nascer do novo modo de nascer. É um novo modo de nascer. O novo nascimento é que devolve à pessoa o estado original. É que faz com que a pessoa se torne espiritual de fato e de verdade. É quando a pessoa recebe Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Ela se arrepende dos seus pecados. E então essa pessoa, ela nasce de Deus. Ela nasce de novo, de um novo modo de nascer. E ela já não é mais uma pessoa com a natureza adâmica. Agora ela recebe a nova natureza. É por isso que a palavra do Eterno diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo. Porque a pessoa nasceu de Deus. E agora ela está pronta para se relacionar com Deus. Porque Deus é Espírito. E Deus se relaciona com quem é espiritual. Está me ouvindo? Adão rasgou o papel. Fez um papelão, repito. E naquela hora, Adão passou a autoridade que Deus havia dado a ele, a Satanás. Adão recebeu de Deus a prerrogativa de gerir esse mundo. Mas Adão, naquela hora que ele tomou a decisão deliberada de não cumprir o papel que Deus havia dado a ele, naquela hora, ele passou a prerrogativa para o diabo, para Satanás. E a segunda pessoa que eu menciono hoje à noite, que tem o seu papel, é Satanás. O mundo que nós vivemos, embora ele tenha o sólido, o líquido, o gasoso, o plasma e outras substâncias que a ciência descobriu, mas esse mundo, ele não é regido pelo natural, ele é regido pelo espiritual. Eu vou dizer de novo, esse mundo não é regido pelo natural, é regido pelo espiritual. Nos bastidores da vida humana está o espiritual. Compreende o que eu estou falando? E não são os políticos que regem esse mundo, não é a educação que rege esse mundo, mas é o mundo espiritual que rege esse mundo. E então Adão passou a prerrogativa que Deus havia dado a ele, a Satanás. E a Bíblia Sagrada diz no texto que nós lemos: ai de vós, ó terra, porque Satanás, ou o diabo, desceu até vós com grande cólera, com grande fúria, e ele sabe que pouco tempo lhe resta. É uma contagem regressiva. Esse mundo está numa contagem regressiva e Satanás sabe disso. Adão passou a prerrogativa para Satanás. É por isso que a Bíblia Sagrada diz: o Deus desse século. Quando fala o Deus desse século, não se refere a Deus Todo-Poderoso, mas está se referindo a Satanás. É um Deus com D minúsculo. Satanás é o Deus desse século.
E o papel dele está sendo desempenhado com maestria. Jesus resumiu o papel dele em poucas palavras. Jesus disse: ele rouba, ele mata, ele destrói. Ele é o pai da mentira. Satanás, ele é mau, ele é cruel, ele se compraz em destruir as vidas das pessoas. Eu sei do que eu estou falando, porque a Bíblia Sagrada me diz assim, mas porque eu tenho visto isso a olho nu, nos bastidores do sofrimento de muitas pessoas. Estão os poderes das trevas, estão os demônios. Tem muitas pessoas enfermas, morrendo à míngua nos hospitais. Apesar do desenvolvimento da ciência médica, apesar das descobertas científicas e tecnológicas na área da medicina, eu vou dizer a você, a medicina vive o seu auge no que diz respeito às descobertas científicas e tecnológicas. Quando eu era criança, não faz muito tempo, só tinha o clínico geral. Ele fazia o parto, ele cuidava dos idosos, ele diagnosticava pessoas com problemas cardíacos, ele cuidava do indivíduo por inteiro. Hoje nós temos especialidades médicas para cada área do corpo humano. Tem um especialista para a cabeça, tem um especialista para o coração, para o aparelho digestivo, o respiratório, urinário. E então, os médicos, quando eu era criança, eles só tinham 2 equipamentos, que eu me lembro. Tinham aquele que, estetoscópio. Aí chegava lá, o médico falava, fala 33. Os mais velhos aqui se lembram disso. E o outro equipamento do médico era um palitinho de picolé, que ele falava, põe a língua para... Eram os 2 equipamentos que os médicos tinham. Hoje, a medicina moderna tem equipamentos sofisticadíssimos. Um homem chegou para mim uma certa vez, ele disse, eu já fiz todos os exames. E ele mencionou alguns, ele disse endoscopia, não sei o que mais, copia, e o outro também terminava com copia. Eu disse, então eles te copiaram por dentro e por fora. Ele disse, é verdade. E não descobriram o que eu tenho. Muitas pessoas estão morrendo à míngua no colo da ciência moderna evoluída. E por quê? Porque nos bastidores de muitas dessas enfermidades estão os demônios. Esta é a razão porque Jesus Cristo veio curando enfermos, expulsando demônios. Esta é a razão porque Jesus Cristo enviou os pregadores com a incumbência, inclusive, de expulsarem demônios. Porque nos bastidores do sofrimento de muitas pessoas estão os espíritos malignos. E Satanás está potencializando as suas ações. Pessoas estão sofrendo com enfermidades as mais variadas. Pessoas estão sofrendo na área sentimental. Pessoas que têm tudo para darem certo na vida, está dando tudo errado. E a pessoa fica se perguntando por quê? Por quê, meu Deus? Por quê? É porque nos bastidores do sofrimento da maioria das pessoas estão os poderes das trevas, estão os poderes dos infernos. Então Adão passou a prerrogativa para Satanás, e Satanás está causando sofrimento, tragédias, acidentes,
está colocando enfermidades, está destruindo casamentos, destruindo famílias. Cada vez mais a droga é precoce, a prostituição é precoce cada vez mais. Ele está potencializando as suas ações nesse mundo, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. É uma contagem regressiva. Adão fez um papelão, e Satanás agora está fazendo o seu papel. Ele rouba o sonho. Ele é especialista em fazer sonho virar pesadelo. E você sonha com o melhor e de repente você assiste o pior acontecendo na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua empresa. E quando nasce o filho, a filha, o nascimento de um garoto, de uma garota, é o nascimento de um sonho. Eu sei do que eu estou falando. E de repente o menino ou a menina vai crescendo. O tempo vai passando, o sonho vai crescendo, mas de repente, do nada, você vê o sonho virar um pesadelo. Você vê aquele menino, aquela menina se enveredar por um caminho que você não gostaria que tomasse na vida. E você diz: eu ensinei só o que é bom. E por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Os bastidores da vida humana, na maioria das vezes, está sendo regido pelos poderes das trevas, pelos poderes dos infernos. Eu estou pregando para alguém aqui hoje à noite. Satanás está fazendo o seu papel. Eu também sei que pouco tempo me resta. E então, Deus é um só, subsistente em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu estava pregando numa igreja uma certa vez na Bahia, e eu falando sobre a Santíssima Trindade, eu disse o Pai. Aí um menino que estava ali disse a mãe. Eu disse a mãe não, a mãe está fora. A mãe não é Deus. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E então o Pai, Deus Pai, assumiu o papel. Adão passou a prerrogativa para Satanás e teria que ser de uma maneira legal, para que as coisas retornassem como era antes. E Deus Pai assumiu o papel dele. Qual é o papel do Pai? O Pai planejou a salvação. A salvação é um plano do Pai, é um projeto do Pai. E em todo o Velho Testamento você vê o Pai trabalhando. É Deus Pai. Ele tem um plano, ele tem um projeto. E então o Pai faz o seu papel, eu estou resumindo. Ele planejou a salvação. E então o Filho entra em cena. É a hora do Filho exercer o seu papel, executar o seu papel. Jesus Cristo. Aconteceu um concílio na glória. Estava lá o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isaías viu isso. Ele ouviu. E naquele concílio, o Pai disse: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Tinha um plano, o plano do Pai. Está compreendendo? A Bíblia Sagrada diz, Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas na verdade, o paralelo disso foi com Jesus Cristo. Eis-me aqui, envia-me a mim. Eu nunca vou me esquecer da história de um pai que estava andando por um caminho de roça. Alguns dos que estão aqui sabem do que eu estou falando, aquele caminho no meio do mato.
E o pai já está bem adiante, o seu filhinho vindo atrás. E de repente o pai ouviu o garoto chorando. E ele voltou correndo, preocupado. Quando chegou ali, o garoto estava numa terra de formigueiro. Você já viu aquela terra que se forma em volta do formigueiro? Quando o pai passou, bateu o pé naquela terra, o garoto vinha mais atrás e ele ficou comovido com as formigas que estavam ali, alvoroçadas, correndo porque estragou o formigueiro. Então, coisa de menino, o menino parou para arrumar o formigueiro, para ajudar as formigas. E ele está chorando, e o pai chegou e disse: o que foi, meu filho? Ele disse: o formigueiro foi estragado. Eu estou tentando ajudar as formigas, mas elas não me entendem. Elas estão me picando. E ele chorava, chorava e chorava. E o pai, para consolar o garoto, o pai disse: meu filho, só seria possível você ajudar as formigas a consertarem o formigueiro. Elas só te entenderiam se você pudesse nascer como uma delas. Um dia Deus olhou para esse mundo, esse formigueiro humano, estragado, destruído, por causa do pecado e por causa dos poderes dos infernos. Então o pai tem um plano. E o pai disse: filho, você vai nascer como um deles. Eles não estão me entendendo, mas eles vão te entender se você nascer como um deles. Então o Filho de Deus, Jesus Cristo, assumiu o seu papel. Um dia ele desceu as escadarias da glória e ele veio a esse mundo. Ele nasceu como um de nós. E então ele ficou a sua vida ocupado, fazendo o seu papel. A Bíblia Sagrada diz que ele pregava, ele ensinava, e ele curava os enfermos e expulsava os demônios. Ele está fazendo o seu papel. A Bíblia Sagrada diz: para isso se manifestou o Filho de Deus, para buscar e salvar o que se havia perdido. Ele está fazendo o seu papel. E você lê os evangelhos e você vê Jesus Cristo fazendo o seu papel. Ele não fez como Adão, ele é o segundo Adão agora. Está me ouvindo? O primeiro Adão falhou e agora ele é o segundo Adão. O primeiro Adão rasgou o seu papel, mas o segundo Adão, que é Jesus Cristo, ele está fazendo o seu papel. Ele está fazendo o seu papel. Ele está pregando, está ensinando, ele está curando os enfermos, ele está libertando os cativos. E a Bíblia Sagrada diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Esse é um dos seus papéis, desfazer a obra do diabo. Está compreendendo? A outra coisa que inclui no seu papel, ele veio para dar vida. Se por um lado a Bíblia Sagrada diz que Satanás, ele é ladrão, ele rouba, ele mata e ele destrói. Por outro lado, o papel do Filho de Deus, o papel de Jesus Cristo é dar vida. E vida em abundância. Vida com significado, vida com razão de ser vivida. Ele tem o seu papel. Mas o seu papel não para por aí. Eu volto a repetir, ele não fez um papelão como Adão fez. Ele foi obediente. A Bíblia Sagrada diz: ele sendo Deus, não usou como usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo ele se esvaziou.
E por um momento ele assumiu a forma de servo. Ele nasceu como um de nós e foi obediente, diferentemente de Adão, obediente até a morte, e morte de cruz. Quando ele estava na cruz, a cruz faz parte do seu papel. Não foi um acidente. Jesus não morreu naquela cruz por acaso. Ele se entregou para morrer naquela cruz. Então erga sua cabeça, olhe para mim, porque eu tenho que fechar a pregação. E então, ali na cruz, ele continua fazendo o seu papel. A Bíblia Sagrada diz que ele levou sobre si os pecados da raça humana. A raça humana é pecadora por causa do pecado original, por causa do pecado de Adão. Toda pessoa nesse mundo já nasce pecadora. Mesmo que você não peque, mesmo que você não faça nada de errado, ainda assim você é pecador. E por quê? Por causa da sua natureza pecaminosa. Você não é pecador porque você peca, é pecador, você peca porque você é um pecador. E pecado não é só fazer o que é errado, pecado é deixar de fazer o que é certo, é deixar de fazer o seu papel. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, está pecando. A igreja convencionou dar a nomenclatura de pecadores aos que fazem coisas erradas. Mas tem um monte de gente que está no mesmo nível desses que fazem coisas erradas, porque eles não estão fazendo o seu papel, não estão fazendo o que é certo, estão pecando. Está me ouvindo? Então ali na cruz, Jesus Cristo, os pecados da raça humana caíram sobre ele. Ele está fazendo o seu papel. Ainda ali na cruz, a Bíblia Sagrada diz que as dores e as enfermidades da raça humana caíram sobre ele. Deus agradou enfermá-lo na cruz. É o que diz Isaías 53, o verso 10. A palavra do Eterno diz: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, levou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Ele pagou o preço da salvação, Ele pagou o preço da cura. E ali na cruz ele continua fazendo o seu papel. A Bíblia diz que ele despojou os principados e as potestades. Os demônios foram vencidos por ele ali na cruz. Então ele disse: Pai, está consumado. A impressão que eu tinha é que o seu papel havia terminado quando ele disse está consumado. Mas a Bíblia Sagrada diz que ao terceiro dia ele ressuscitou dos mortos. A ressurreição ainda faz parte do seu papel. O papel não estaria completo se ele continuasse morto. A Bíblia Sagrada diz: se Jesus Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Nós estamos perdendo tempo se ele não ressuscitou. Mas glória a Deus, esse livro diz que ao terceiro dia ele ressuscitou dos mortos, e ele está vivo, e ele está vivo. Isso é glorioso. Isso é tão glorioso que o Salmo 24 diz: levantai-vos, ó portas, vossas cabeças. Sabe o que é isso? Isso é na glória. Estão lembrados que um dia ele desceu as escadarias da glória e veio a esse mundo? Ele cumpriu o seu papel. Agora ele está de volta na glória do Pai.
Ele está vindo, os anjos estão perfilados, Ele está vindo. O Filho do Deus vivo está vindo, Jesus Cristo está vindo. Então um anjo diz: levantai-vos, ó portas, vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Deus o Senhor, é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, que cumpriu o seu papel e agora Ele está de volta. E Ele está assentado à destra do Pai, intercedendo por nós. Está me ouvindo? Eu vou terminar. Tem igreja que eu falo, eu vou terminar. As pessoas dizem: ah, não termina não. Eu vou dizer de novo, eu vou terminar. Mas eu vou terminar porque tem um horário. E então, antes dele voltar, Ele disse aos seus discípulos: eu não vos deixarei órfãos. Eu não vou deixar vocês sozinhos, porque sozinhos vocês não vão conseguir. O mundo é mau, o mundo é baixo, o mundo é profano, o mundo é imoral. Satanás está nos bastidores desse mundo com grande cólera. E se vocês ficarem sozinhos, vocês vão sucumbir. Ele disse: eu não vos deixarei órfãos. Eu vou enviar o ajudador. Eu vou enviar o consolador. Eu vou enviar o amigo. Eu vou enviar o guia. Eu vou enviar aquele que vai estar junto com vocês e que vai ajudar vocês. E então o Espírito Santo assumiu o seu papel. E Ele está fazendo o seu papel com maestria. É glorioso o ministério do Espírito Santo. É Ele que convence do pecado, é seu papel. Convence do pecado, da justiça e do juízo. O pecador nem imagina, mas o Espírito Santo está lá. Ele está convencendo. E você lembra como foi com você? É o papel dele. Faz parte do papel do Espírito Santo nos guiar a toda verdade. É o Espírito Santo que nos revela as coisas que hão de vir, que hão de acontecer. A Bíblia Sagrada diz que nós nem sabemos orar como convém. E Jesus sabia dessa dificuldade. Então Ele disse: eu vou enviar o ajudador. E o Espírito Santo, Ele nos ajuda em nossas fraquezas. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo não é uma coisa, Ele não é uma energia, Ele não é uma força. O Espírito Santo é uma pessoa. E Ele é Deus. E Ele está aqui nesta noite fazendo o seu papel. Ele está fazendo o seu papel aqui nesta noite. E quando você vai ler a Bíblia, conforme eu disse, você só vai encontrar a gramática, a geografia, a poesia, a história, a filosofia. Mas quando o Espírito Santo está ali, Ele vai te revelando. Ele vai te dando a essência, Ele vai te dando a substância. É por isso que a Bíblia Sagrada diz: a letra mata, mas o Espírito é que vivifica. Esse é o único livro na face da terra que te lê enquanto você lê. Eu vou dizer de novo: esse é o único livro na face da terra que te lê enquanto você lê. Por causa do papel do Espírito Santo. Eu tenho visto os maiores milagres que vocês possam imaginar. Por causa da minha fé no papel do Filho de Deus.
por causa da minha fé no papel do Espírito Santo. Estão compreendendo? Ele está fazendo o seu papel. Erga sua cabeça, olhe para mim. Adão fez um papelão. Então Satanás assumiu o seu papel. Ele passou a fazer o seu papel cruel. E o Pai fez o seu papel, ele planejou a salvação. O Filho executou o plano do Pai na cruz do Calvário. Eu vou explicar isso a você. É como se o Pai desenvolvesse uma fórmula de um medicamento. E o Filho foi no laboratório chamado Calvário e fabricou o remédio. E o Espírito Santo é aquele que aplica o remédio em nós. O Espírito Santo é aquele que aplica o remédio em nós. Passando a régua e fechando a conta. Adão teve o seu papel, rasgou o papel. Satanás está fazendo o seu papel, o Pai fez o seu papel, Jesus fez o seu papel, o Espírito Santo está fazendo o seu papel. E o desafio desta noite é: você tem que fazer o seu papel. Você tem que fazer o seu papel. O pecador só é salvo se ele fizer o seu papel, se ele crer na salvação que Deus providenciou. O enfermo é curado se ele acreditar no papel que Jesus fez, e se ele acreditar que o Espírito Santo está ali. O endemoniado é liberto se ele fizer o seu papel de buscar a libertação no papel do Filho e no papel do Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz as promessas saírem do papel e se tornarem realidade em nossas vidas. Para terminar, eu vim aqui hoje para fazer o meu papel. Eu vim hoje fazer o meu papel. E dizer a vocês: Adão falhou no papel dele, Satanás está fazendo o papel dele, o Pai fez o seu papel, Jesus fez o seu papel, o Espírito Santo está fazendo o seu papel. Eu vim aqui hoje fazer o meu papel. Com a ajuda do Espírito Santo, Ele me ajuda a fazer o meu papel. Aleluia. E desafiar você a fazer o seu papel nesta noite. Aleluia. Você quer graça especial de Deus nesta noite? Você quer o seu milagre? Você quer uma mudança radical na sua vida para melhor? Aleluia. Deus providenciou o milagre que você precisa. Para você receber esse milagre, faça o seu papel. Fique em pé em nome do Senhor Jesus. Eu resumi a minha mensagem. Eu espero que você tenha ouvido a voz de Deus no teu coração. Coloque a mão no teu coração, feche os teus olhos. Pense na área da tua vida que você precisa do milagre. Eu vou invocar o poder de Deus sobre a tua vida. Eu vou pedir a Ele que toque você. O Espírito Santo está aqui para que o papel de Jesus Cristo seja eficaz na sua vida. Pai, eu oro